Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento entra no ar Café com a Guarujá. De quando em vez aparecem algumas pérolas que a gente faz um café especial. E eu tenho a satisfação de hoje, com a Rádio Guarujá, Portal Ligado no Sul, Jornal Hoje, Web TV Guarujá estão conosco, entrevistar o filho do seu Carlos Esprícico, da dona Jacinta, marido da Nádia, pai da Malu, administrador, CEO da Librelato Sociedade Anônima, prazerosamente, José Carlos Esprícico, está aqui no estúdio 2 da Rádio Guarujá, no auditório. Tranquilo, o Zé Carlos já esteve aqui conosco fazendo alguma entrevista e hoje é o CEO da Librelato. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu sempre começo perguntando o que é CEO. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Boa tarde, Robson, Lunardi, boa tarde a todos os radiovintes, pai da Malu e da Clara. Vou falar o nome da Clara para não dar ciúme aí nas filhas. Pai da Malu e da Clara, estava aqui por um lapso do destino. Pai da Malu e da Clara, da minha querida amiga. CEO é uma sigla inglesa, né? Hoje, por exemplo, o financeiro é o CFO, o de operações é COO, né? Então, criou-se uma sigla inglesa a fim até de diminuir, talvez, o nome do cargo, mas o CEO é o chefe executivo da organização. Essa é a tradução dele, por isso é CEO. Existe uma organização, então não... Na verdade, a Librelato hoje já pode ser chamada de uma organização, é assim que vocês chamam? Sim, é uma organização. Nós chamamos assim, tratamos mais até como companhia. Uma companhia. Companhia, isso é muito usado no mercado americano, as empresas são tratadas como companhia também. Eu lembro que eu trabalhava na Souza Cruz e os diretores diziam a companhia. A gente achava aquilo bonito. Qual é a diferença entre uma companhia e a empresa normal? Parece que a empresa fica mais restrita a um capital muito familiar. Quando fala uma companhia, parece que ela está mais aberta ao mercado. Certo. Em que momento você entrou na Librelato? Em 1982, em dezembro. O que fazia lá? Quando eu entrei, a minha primeira tarefa foi contar parafusos, né, na loja, porque quando eu entrei lá não tinha escritório, na Librelato não tinha nenhum escritório, e era a proposta lá do Lúcia ampliar o escritório. Então, no primeiro momento, ele pediu para fazer na loja LF, que era uma loja da Librelato, do Frasson, era uma loja de material de construção, para fazer um inventário. Então, comecei mas a primeira tarefa aqui, muito calor, que era um telhado baixo, foi contar parafuso. Antes, você já contou a história no outro programa, só lembrar um pouquinho da tua história, e eu de quando em vez, quando aparece alguém aqui, eu sempre conto o teu caos. Tu cobrava imposto no escritório do Zomer. Eu trabalhava na organização contábil Zomer, que era de propriedade do seu Aristides Zomer, hoje é de propriedade do Valdemar Alexandre Cruz e da CEA. E na época eu era bem jovem e os últimos que entravam no escritório que faziam a volta, né? Que hoje, né? Hoje tem um nome mais bonito, né? Mas então a gente ia todo final do mês cobrar os impostos, né, devidos pelas empresas para repassar, né? Um caso bonito era do seu Turazzi, ele tinha um bar lá na Lomba, próxima à barbearia. E a gente ia lá cobrar, ele me xingava muito, como se o imposto fosse para mim. Imagina eu ali com 15 anos, recebendo bronca dele, assim, porque todo mês tu vem aqui levar meu dinheiro que eu trabalho. Isso era todo mês, né? Todo mês. Isso era todo mês. Eu vou tentar pegar alguma coisa lá de trás e trazer para a nossa realidade, até para não ficar numa ordem cronológica e quebrar isso que a gente sempre faz aqui no programa.
Mas hoje as empresas, me parece que essa questão de pagamento de imposto, ela já é vista com um outro paradigma, né? Me parece que assim, as empresas, você aconselha a pagar imposto? Sim, o imposto, a política do imposto no Brasil ela é uma política que, particularmente, eu não concordo. Apesar de ser alto, isso é outra discussão. Vamos falar pela política de cobrança de imposto. Hoje, por exemplo, você compra um bem ou uma mercadoria para consumo e quem lhe vendeu, está incluso o imposto, tem a tarefa de repassar. Quer dizer, se não repassar, você fez a sua parte social, pagou. Então, isso é uma política diferente. O que os estados, os países, né, praticam? Por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto ele tem uma figura bem diferente. Por exemplo, tu tá na Flórida, o imposto, digamos, é 6. Tu vai para Nova York, o imposto é 7,5. Então, mas ele já vem separado na própria nota, digamos, do supermercado, de loja, já destinando esse imposto, esse recurso para o Estado maior, falo. E aqui no Brasil, essa política de repasse, ela pode, por isso que causa, às vezes, muita sonegação de impostos. E antes que o governo consiga, às vezes, reverter essa sonegação, esse dinheiro já foi para fora, são lá bilhões e bilhões, que agora o governo está fazendo um plano para que as pessoas façam uma alta declaração, para se comprometer a pagar esse imposto, esquentar o dinheiro frio que tem lá fora, que falam que é mais de 120 bilhões de dólares. É dinheiro que nem se 120 bilhões. Dinheiro é muito forte. Isso fora do país, sem ter declarado. Outra coisa também que eu vejo que o governo também erra na cobrança de impostos, porque nós hoje, vou falar da Librelato, que é onde eu estou, nós temos que ter talvez 10 pessoas trabalhando para o governo para calcular impostos. Ora, não pode ser assim. Quando vai lá comprar uma carreta da Librelato, o transportador não vai lá me informar o custo, eu dou o produto pronto para ele. Agora, por que eu tenho que pagar empregado para calcular o meu imposto? O governo tem que ter uma metodologia diferente que facilitasse isso, porque hoje é muita gente trabalhando para o governo. 10, 20, 30 pessoas assim à disposição do governo. E quanto custa isso? Tem um imposto que já é um absurdo, a carga tributária aí batendo uns 40%, e chegar ainda a ter mais despesa ainda interna. Então, isso aí é uma questão de difícil. Agora, no âmbito social, pagar imposto é tudo a ver, porque eu penso o que a empresa faz? Ela pega, ela lança um ICMS, que quem paga é o consumidor. O imposto que a empresa, a pessoa física paga, né, que é devido, é o imposto de renda. Então, sobre a tua renda, a empresa no final do ano paga 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social, então chegando a 34% essa carga tributária, lá no imposto de renda. Mas ainda o imposto sobre a renda, ele é um imposto mais humano. Porque se tu não teve a renda, tu não paga. Agora, o imposto sobre a venda, igual o PIS, o CONFINS, daí eu acho que é um imposto com uma visão que não traz benefício à economia, à empresa, porque, digamos, tu faça uma promoção para vender, para capitalizar a empresa, tu precisa caixa, às vezes para evitar uma demissão, ou tu precisa caixa para demitir, porque com as obrigações sociais que nos são impostas por essa CLT antiga, que tem que ser renovada, e o momento talvez era essa de todo mundo se voltar assim à união das classes, né, por meio de associações empresariais. Depois gostaria de ter um comentário sobre associações empresariais. Se voltar e combater esse modelo retrógrafo antigo que existe de protecionismo, que às vezes impede a expansão da indústria, do comércio, da atividade empresarial, onde poderia gerar muito mais emprego e renda. Então, há um novo passo a ser seguido, porque não podemos ficar hoje um empresário à mercê de uma lei que venha
unilateral, de cima para baixo, sem uma ampla discussão, vendo não só o momento atual, porque as decisões no Brasil, elas são decisões de curto prazo, e a gente tem que decidir para longo prazo. Pensar o Brasil 20, 50, 100 anos, isso sim era decisões. Agora, claro, os momentos têm que ser atualizados. Nós vimos quanto a atualização passa. Nós tivemos o Código Civil atualizando, temos o Código Penal aí nessa discussão da idade penal. Mas essas discussões não passam pelo setor político? Lógico que o setor político é um grande... Pela classe política? Pela classe política, pela classe política. Talvez nós temos que melhorar o nosso voto, a nossa qualidade de voto, mas tudo isso também passa por educação. A educação é que vai fazer tu ter um discernimento melhor para uma boa escolha. Então, a partir da educação, e vejo que o Brasil vai crescer muito ainda no setor da educação. Quem convive comigo diz que eu sou um grande incentivador para as pessoas serem professores, estudar para professor, porque eu vejo que vai chegar uma hora que essa profissão vai ter que ser muito valorizada. O empreendedorismo em destaque. Ideias que resultam em grandes negócios e fazem história. Você acompanha Café com a Guarujá.